Gênesis 15. Gênesis 15, nós vamos ler ele inteirinho hoje. Ó, pelo menos vamos sair daqui com um capítulo da Bíblia lido. Uau! Então hoje nós vamos compartilhar sobre Gênesis 15 e o título para a nossa memorização aqui do que vai ser falado significa aliança cortada. Tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Então vamos ler o capítulo de Gênesis 15 inteiro, tá? Eu vou lendo, os irmãos acompanham aí para ficar mais didático aí, corrida. Gênesis 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: Serás assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma defronte da outra, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O Queneu, o Quenezeu, o Cadinomeu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Amém? Então essa é a nossa leitura de hoje aqui, para a nossa meditação. Então, qual que é o título que eu falei da nossa mensagem? Aliança cortada. O que vem à mente, assim, a primeira coisa quando a gente ouve uma palavra dessa? Parece algo que foi rompido, não é? Pelo menos na minha percepção, quando eu fui colocar esse título, a imagem que eu tive foi de algo rompido, de algo quebrado, de algo que não existe mais. Mas, na verdade, é totalmente o oposto. Qual que é o contexto aqui para a gente entender essa leitura? O que estava acontecendo aqui? Deus, né, tinha chamado Abrão, o primeiro hebreu, o pai da fé, o pai de multidões, era um idólatra. Foi esse o homem que Deus escolheu para fazer dele uma grande nação. Isso é muito importante para nós, porque isso traz para nós esperança. Porque se Deus escolheu um homem como esse para fazer um pai de multidões, Ele pode nos escolher também para fazer parte do seu povo, né? Então Deus tirou Abraão desse contexto e começou a trabalhar na vida dele. Sua esposa era estéril, enfim, toda a história que a gente já conhece de Abraão. E aí Deus chama Abraão e fala para ele que vai fazer um pacto com ele. Como que Deus começa a falar aqui em Gênesis 15 com ele, né? Deus anima Abraão. Então, antes de Deus começar a falar qualquer coisa, ele já dá uma palavra de ânimo para Abraão. Ele falou: Abraão, eu sou o Senhor teu Deus. Não temas. Olha só, é uma palavra que é muito falada na Bíblia. Não temas. Deus falou isso para ele. Não temas. E aí, o Senhor o chama e Abraão fala: mas Senhor, o Senhor me prometeu isso, me prometeu aquilo.
Mas como eu sei que o Senhor vai cumprir isso, se nem filho eu tenho? A minha mulher é estéril, eu só tenho um servo na minha casa. É ele que vai herdar todas as promessas? Aí a Bíblia já relata aqui que logo Deus falou, não, esse não é o teu herdeiro. O teu herdeiro sairá de ti. Foi isso que Deus falou para ele, que dele teria um herdeiro, né? E aí, o que Deus em seguida fala para ele? Como ele vai cumprir essas promessas? Ele fala para Abraão, toma uma novilha, no versículo 9, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, Abraão, né, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma de frente da outra, e não partiu as aves. Então Deus falou assim, ó, pega esses animais e nós vamos... Quer dizer, Deus só falou, pega esses animais. Aí a Bíblia já fala o quê? Que Abraão já sabia o que fazer com aqueles animais. Veja que a Bíblia não explica. Deus não fala para ele como ele deveria fazer as coisas. Deus só fala para ele pegar aqueles animais. Eles já estavam num diálogo ali de um acordo, Deus já estava dando uma intenção para ele que iriam fazer um acordo. Quando Deus fala para ele pegar aqueles animais, imediatamente Abraão entendeu que naquele momento haveria um pacto, haveria uma aliança. Por quê? Porque os povos antigos já se portavam dessa maneira. Para nós hoje é muito simples, eu quero fazer um acordo com alguém, nós vamos num cartório, a gente escreve tudo ali que está no acordo, tira uma cópia para cada, autentica, reconhece firma, está tudo certo. Mas naquele tempo não era assim. Qual era a forma que os povos antigos usavam? Era essa. Eles pegavam um animal, partia no meio, esticava ele no chão, e aí você tinha que passar por entre as metades. Querendo dizer o quê? Que se eu não cumprir o acordo com você, aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Quem tem uma infância aqui um pouco mais retrocessa no tempo, vocês vão lembrar, né? Quem aqui já jurou pela mãe morta atrás da porta? É um negócio bem feio, né? Mas acontecia, né? Não, eu juro pela minha mãe morta atrás da porta. Querendo dizer o seguinte, ó, o que eu estou falando é verdade. Se eu estiver mentindo, eu quero que minha mãe morra atrás da porta. Muitas crianças faziam isso, né? Outro procedimento comum entre as crianças, jovens e tal, eram dar as mãos, né? Dava a mão, selava um acordo ali, mas alguém tinha que vir e cortar, né? Não bastava eu falar, o outro falar e dar a mão e acabou. Tinha que vir alguém e cortar. Essa palavra, irmãos, cortar, é o mesmo sentido no original hebraico. Quando se fala de aliança, é cortar uma aliança. Isso é o sentido que está aqui. Então, quando Deus falou para Abraão, pega esses animais, Abraão já entendeu, falou, opa, aqui vai ter um ritual do pacto. Aqui nós vamos fazer uma aliança. Ele pegou os animais e cortou, e abriu ao meio ali. Agora, uma coisa interessante. Fala que aves de rapinas descia sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Irmãos, nós estamos aqui hoje, num domingo, intencionalmente, para adorar o Senhor. Isso ele estabeleceu, né, quando ele deu a lei para Moisés, e falou, isso será um estatuto perpétuo. Assim como nós celebramos a ceia do Senhor, né, ele estabeleceu isso de forma perpétua. Outra coisa que ele estabeleceu é o descanso. Um dia para descansar, um dia para adorar a Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos tirando um dia específico para adorar a Deus, para meditar na sua palavra, para estar em comunhão como igreja, como família, como povo. Isso é intencional. Mas o inimigo vai fazer de tudo para que a gente não faça isso. Essas aves de rapina aqui simbolizam muito bem isso. Deus está fazendo uma aliança com o homem, com Abraão, mas o inimigo está fazendo de tudo para romper, não permitir que essa aliança se cumpra. Vê que aqui fala, as aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. Irmãos, essa luta nossa vai ser constante. Deus já estabeleceu um acordo conosco, ele já disse para nós o que ele ia fazer, como ele ia fazer, mas o inimigo está o tempo inteiro tentando atrapalhar isso. Mas Abraão as enxotava. Assim somos nós. Tem alguma coisa te atrapalhando de ler a Bíblia, de orar, de se santificar, de congregar? Enxota. Enxota. Põe para correr. Manda para longe. Porque o inimigo está fazendo isso. E outra coisa interessante, que aqui na tradução Almeida, na minha no caso, fala aves. Mas o original é ave.
Era uma ave de rapina. É simbolizando mesmo o inimigo das nossas almas. Satanás está, de todas as formas, tentando impedir que a gente percorra esse caminho, o caminho da aliança. Outra coisa interessante aqui no texto. Fala aqui que ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão. Então, como é que funcionava esse acordo? Você tinha que pegar os animais, partir no meio, derramar o sangue deles ali, e você passar pelo caminho, querendo dizer que, se eu não cumprir o que eu estou falando, aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Mas aqui fala que, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão. Abrão foi tomado de um sono profundo, e ali Deus começou a falar com ele em sonhos. E o que Deus falou para ele? Antecipadamente aqui, Deus mostrou para ele. Por isso que Deus começou falando, seja corajoso, né? Não temas. Deus falou para ele que a descendência dele iria sofrer, iria ser peregrina e seria escravizada por 400 anos. Deus já colocou em sonhos para Abraão a visão do que aconteceria décadas, né? Muitos anos depois, gerações posteriores seriam escravizadas no Egito. Mas ele também disse que essa geração seria liberta do Egito e sairia de lá muito rica. Enfim, aí o que aconteceu? Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, no versículo 17 agora, Gênesis 15, 17. Posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passou entre aqueles pedaços. Quem passou entre os pedaços? Deus. Deus passou. Né? Aqui, para nós fica fácil ter essa visualização de um fogareiro, de uma nuvem de fumaça e de uma tocha de fogo. Aonde isso aconteceu? No deserto, com Moisés, né? Uma nuvem cobria o povo e a coluna de fogo iluminava a noite para eles caminharem, né? Aqui, essa coluna de nuvem e essa tocha de fogo passou por entre as partes. O que Deus estava falando para Abraão? Ou para qualquer um que lesse esse relato nos tempos antigos, todo mundo aqui iria ficar assustado, porque Abraão deveria passar. Mas não foi ele que passou, foi Deus que passou. E o que Deus estava querendo dizer? Mesmo que você não cumpra esse acordo, eu vou morrer, eu vou pagar o preço para cumprir essa promessa, essa aliança que eu estou fazendo. Eu vou cumprir essa aliança. E Deus prova isso passando pelo meio das duas metades. Por que ele faz isso? Porque ele sabe, irmãos, da nossa limitação, da nossa fraqueza. Nós não somos fiéis. Nós somos falhos e pecadores. O único fiel é Deus. É por isso que nós precisamos nos apegar com firmeza às verdades ouvidas, a palavra de Deus. Porque ela é verdade, ela é eterna, ela não muda. Então, Deus passou por essas duas metades, falando o seguinte: você não vai cumprir o seu acordo, mas vai acontecer comigo o que deveria acontecer com você. Aonde nós vemos isso? Milhares de anos depois, nós vemos isso em Jesus Cristo se cumprindo plenamente. O que nós acabamos de celebrar aqui, a mesa do Senhor, é o Senhor Jesus dizendo: eu estou morrendo no seu lugar. Você não cumpriu a sua parte no acordo. Vamos ver Mateus 26, 28? Agora a gente lê junto, tá? Novo Testamento, Mateus 26, 28. Mateus 26, a ceia do Senhor. Do 26 até o 30, tá bom? Até o 30 não, até o 29. Vamos ler junto? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que hei de beber novo, convosco no reino de meu Pai. Então, o que Jesus fez aqui? Quando Jesus se assentou à mesa com os discípulos, disse que aquele pão era o seu corpo e que aquele cálice era o seu sangue, e ele pega o pão e o parte.
Né? No versículo 26, abençoando-o, o partiu. Então, Jesus foi partido por nós. O seu sangue foi derramado. E ele mesmo passou pelo caminho. Deus passou pelo caminho. Jesus pagou o preço da nossa infidelidade. Isso é maravilhoso, irmãos. Né? Porque nós podemos crer nas promessas de Deus. Não sou eu, mas é o Senhor. É Ele que vai à nossa frente. É Ele que cumpre as suas palavras. Ele é fiel. Depois disso daí, voltando para Gênesis capítulo 15, Jesus, mas Gênesis 15, então a gente voltou lá. Então o que aconteceu? Deus passou pelo meio, né? Então essa aliança foi consumada, né? Deus consumou essa aliança, os animais foram mortos, o sangue foi derramado. Isso já remete a alianças anteriores, quando Deus também cobriu o pecado de Adão, né? Um animal teve que ser morto, porque Adão foi coberto com peles. Essas peles não eram sintéticas, não era couro ecológico, né, igual tem hoje. O animal foi morto, sangue foi derramado. E Adão recebeu essas peles. Então ali nós já temos uma aliança. Deus fez uma aliança com Adão. E o que mais? Além da aliança, ele faz promessas. Qual a promessa que ele fez? Gênesis 3,15. Que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Depois, o que aconteceu? Caim matou Abel, o pecado já estava... Aí Gênesis 6, o negócio perdeu o controle, né? O mundo se tornou totalmente mal. O que Deus tem que fazer? Tem que destruir. Deus falou assim, ó, não tem mais jeito, preciso destruir. Aí ele achou um homem que andava nos seus caminhos. Esse homem era Noé. Ele chamou Noé e sua família. E o que ele fez com Noé e sua família? Ele também fez uma aliança. Ele pôs um arco no céu, né, dizendo assim, ó, eu vou destruir esse povo, você vai ter um novo começo com a sua família, e eu vou fazer uma aliança com vocês, que nunca mais eu vou destruir a terra com água, e vocês vão dar sequência nesse plano. Né? E Deus repete tudo que ele tinha dito para Adão, ele repete para Noé, fala, ó, se una a sua mulher, se torne uma só carne, se multipliquem, povoem a terra, domine. Manteve. Aí chegou Abraão, né, no caso. Aí depois ele chamou um homem idólatra, tirou da sua terra, deu a ele uma mulher estéril, mas ele falou assim, ó, eu farei de você uma grande multidão. Eu farei de você o meu povo. E ali ele estabelece uma aliança também com Abraão, através desses animais. Mais adiante, ele também chama Moisés, né? Então aqui Abraão teve o sonho, Deus revelou isso para ele e isso aconteceu. O povo foi levado para o Egito, ficou escravo lá por mais de 400 anos, e até que Deus chama Moisés e fala assim, ó, você vai resgatar o meu povo. Ele resgata o povo do Egito, eles saem de lá muito ricos, saem peregrinando pelo deserto, e aí Deus fala o quê? Que vai fazer uma aliança com aquele povo e entrega para Moisés as tábuas da lei. Então a nova aliança agora, em Noé, era a lei. E qual que era o símbolo, né, dessa lei? Era o sábado, era guardar o sábado. Então eles tinham a lei e a guarda do sábado. Esse era um sinal. Mais adiante, ele chama Davi, da mesma forma. Ele faz uma aliança com Davi e diz para Davi que o seu reino seria eterno, né? que ele teria um descendente dele, sentaria no trono e que esse trono jamais teria fim. Então Deus fez uma aliança. Qual que é o símbolo dessa aliança? A monarquia. Então para Deus, ele deixou ali estabelecido que o povo dele teriam reis, apontando para o rei Jesus, o rei maior. Esqueci de falar da aliança com Abraão. Qual foi o sinal da aliança que ele fez com Abraão? A circuncisão. E o que quer dizer a circuncisão? Então ali são duas palavras, né? De círculo e de cisão. O que é cisão? É corte. Lembra do termo aliança que eu falei no Antigo Testamento, que é cortar uma aliança? Circuncisão é a mesma coisa. É um círculo, que é um sinal de uma aliança. O que os casados usam uma aliança? É um pacto. É um acordo. Nós temos um acordo diante de Deus e diante do nosso cônjuge que nós seremos fiéis, que nós vamos honrá-los, que nós vamos cuidar, enfim, é uma aliança. Então a circuncisão é do círculo e a cisão. Então o pênis do homem, no caso ali, ó, Abraão, então a sua descendência agora, Abraão foi circuncidado, irmãos, ele já tinha 99 anos. Mas a partir dele, Deus estabeleceu que toda criança ou homem, né, recém-nascido, seria circuncidado, para carregar essa marca.
Então, houve o que essa circuncisão, que esse sinal da aliança de Deus com Abraão significa? Aliança, cisão, corte. Corte, carne. Cortou a carne, houve sangue. Tudo isso, irmão, está representando esse pacto. O que mais? Por que era no órgão reprodutor masculino? Significando que o homem deveria multiplicar isso, né? Ser fecundo nesse pacto e tal, e também que a descendência de Abraão tinha que conhecer essa aliança. É o que Jesus vem falar para nós depois, né? Prega o evangelho a todas as nações. Ou que em Deuteronômio 6 fala, né? Para ensinar a criança. Tem alguém famoso, eu não me lembro agora para citar o nome dele aqui, que ele disse que a igreja está a uma geração de acabar. Isso é preocupante, porque se eu não anunciar, se eu não apresentar esse Deus da Bíblia para os meus filhos, a geração seguinte não vai conhecer Deus. Então, o fato de circuncidar o órgão masculino significava isso, que a sua descendência precisa conhecer essa aliança, conhecer a palavra, conhecer esse Deus da Bíblia. E outra coisa que a pessoa ficava marcada, né? Então ele carregava aquele sinal com ele. Assim somos nós, né? Nós somos cristãos e nós precisamos também carregar algo conosco. Isso tem que ser visível, tem que ser aparente, né? Nós carregamos isso aonde nós estamos. Então eu sou fiel a Deus, eu sou crente, eu dou um testemunho na minha casa, na minha família, com os meus amigos. Aonde eu estiver, eu carrego essa marca. Eu carrego o nome de Jesus comigo, aonde eu for. Isso é um sinal do pacto, né? Depois, né, então nós falamos de Noé, falamos de Adão, falamos de Noé, falamos de Abraão, falamos de Davi, até chegar em quem? No rei máximo de todos, Jesus Cristo. Nele, irmãos, por isso que nós vemos aqui em Mateus 26, a nova aliança. Essa nova aliança que Jesus estabeleceu, quando ele parte o pão, ele celebra isso aqui e ele consuma esse pacto. Ele fala, ó, tá feito isso daqui, tá pago de uma vez por todas, nada no universo pode mudar isso agora. Assim como Deus passou por entre as partes, agora Jesus foi lá e concluiu isso. Falou assim, ó, eu estou sendo partido, meu sangue está sendo vertido para resgatar vocês, para pagar um preço de sangue para levar vocês de volta para o Pai. Essa é a aliança perfeita que Deus fez em Jesus Cristo. Por isso nós estamos aqui hoje, 2000 anos depois, e enquanto Ele não voltar, nós vamos carregar isso conosco, irmão. Nós vamos continuar anunciando isso, continuar vivendo essa nova aliança que foi estabelecida agora por Jesus Cristo. Ela é eterna e ela é perfeita. Então tudo aponta para Jesus Cristo, sempre apontou. Seja com Adão, seja com Noé, seja com Abraão, seja com Davi, tudo apontava para Jesus Cristo, que é a consumação máxima de toda a revelação bíblica. Tudo que está no Antigo Testamento e no Novo Testamento é sobre Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos ter em mente, guardar conosco para sempre. Amém. Amém? Que nós possamos nos lembrar disso, né? Domingo após domingo, que nós estamos aqui partindo do pão, tomando do cálice, nós precisamos lembrar que Deus, há milhares de anos, chamou um homem, estabeleceu com ele uma aliança, e essa aliança se tornou perpétua, até chegar em Jesus Cristo, e foi cumprida plenamente. E hoje nós estamos aqui lembrando disso, para amanhã, para nossa segunda-feira, a gente viver essa aliança. A nova aliança no meu sangue, no meu corpo e no meu sangue. Essas são as palavras de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Amém.